Então, pessoal, cartografia para geoprocessamento, agora, né? Vamos dar uma continuidade, fazer um link igual para vocês com sensoramento remoto, beleza? Então, webinar 3 também, né? E esse vai ser o conteúdo que a gente pretende fazer, né? Nessas 1 hora restante. Então, nós vamos falar um pouco de projeções cartográficas, né? De 8h15 às 8h25. Também eu observei, as interações não estão sendo tão grandes, né, em cartografia como em sensoramento remoto. Normal, né? O pessoal gosta mais de sensoramento remoto mesmo, mas estou vendo isso. Mas, assim, tem altas discussões interessantes lá, e eu levantei a bola aqui agora para uma polêmica, né, nessas questões de projeções e mapas, né? Como o mapa, ele tem uma questão política, né, ideológica por trás. Nós não vamos focar nisso, é lógico, né? Mas é simplesmente para a gente ver, entender, né, como a representação cartográfica ela é de extrema importância para a tomada de decisão e também para informar as pessoas, ou desinformar as pessoas, ou você também criar, né, uma certa narrativa e criar uns viés teológicos por trás da cartografia também. Sempre existiu, sempre vai existir, né? A gente está numa área que tem que começa, né, e sua expansão também se deve a questões militares, a questões também de limites, né, territoriais. Então a gente não pode pensar nisso do ponto de vista também fora da caixa, né, pensando que é só questões científicas e educacionais. Estudo é importante, né, pessoal? A gente sabe disso, estudo é importante, estudo está dentro do bojo. Então, depois nós vamos fazer uma prática de reprojeção, que é uma continuidade lá do sensoramento remoto e também a continuidade lá da última aula. Aí eu peço para você estar sempre consultando nessas aulas, se tiver alguma dúvida, volta, né, e tenta entrar em contato, se caso for necessário. Então, de 8h30 às 8h50. Depois nós vamos fazer uma orientação para atividade aplicada, de Fórum 3, de 8h50 às 21h. Então, dúvidas e sugestões até às 9h15. Então, beleza, vamos tentar cumprir esse planejamento. Projeções, né, pessoal? Ela é uma. Então, isso é uma questão científica, né? Desde sempre a gente está lendo sobre isso, né? A importância dos mapas, a importância da cartografia. Sem a cartografia, o mundo não seria o mesmo, né? A gente, né? As grandes navegações devem à cartografia. Então, a gente tem uma série de informações que vocês já têm no senso comum também da importância, né? Da cartografia. Só que isso dentro da escola e dentro da nosso aprendizado, né? A gente vê pouco e a gente sai com um conteúdo até falho, né, nosso conteúdo básico na geografia e na matemática, né, em si, no Brasil, infelizmente, a gente tem essa realidade. Mas a ideia das projeções é você projetar essa superfície circular, essa superfície, né, dos que a gente tem, com o geóide, com todas aquelas, a questão, né, que a gente viu na última aula, a questão topográfica, e fazer uma representação, né, sobre um cilindro, um cone, um plano, né? Então, as projeções basicamente utilizam essas geometrias matemáticas para gerar uma informação sempre em dois pontos. Ela evidencia uma área, mas deforma a outra. Então, a gente tem sempre, igual a pergunta que eu fiz, por quê, né, assim, em grosso modo, por que a cartografia ou os mapas, eles não são 100% reais, porque eles são projetados, eles têm deformações, né? Eles já nascem deformados. A gente trabalha com dados com deformações, né? Então a gente não pode esquecer disso. E dentro do geoprocessamento e sensoramento remoto, a projeção, e eu quero entrar bem na base mesmo disso, eu não vou entrar em detalhes, a gente não tem muito tempo para isso, né? A gente precisa conhecer o básico da projeção para a gente trabalhar com nossos arquivos. São uma infinidade de arquivos, tanto numa tipologia que é diferente, um vetor,
um raster, né? Que são tipologias totalmente diferentes. E a gente tem que entender essas diferenças. Muitas vezes, no início, o que pega mesmo é inserir o dado no software, porque o software pede para você abrir a imagem, você clica na imagem e não abre diretamente. Você tem que fazer um direcionamento para o software entender o que você está querendo. Se você está querendo abrir uma imagem ou um vetor. Além disso, a gente só abre e isso já começa a trabalhar. Mas é importante você projetar e saber a projeção desses dados. Os softwares, eles já vêm, né, de fábrica com a projeção, e muitos desses softwares são de fora, né? Então, eles já vêm de fábrica com uma projeção já pré-definida. E muitas vezes a gente insere lá, igual eu falei para vocês, né? O Landsat 8, ele vem lá, da sua origem lá da NASA, com a questão do hemisfério, né, diferente, né? Com o hemisfério deles, que é o norte, a gente tem que jogar para o sul. Então, a gente tem que ter esse entendimento de como a gente fazer é até bom antes da correção, né? Igual a gente estava fazendo a correção atmosférica agora. Antes da correção, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ver essa projeção desse dado, como é que ele está projetado. Porque daqui a pouco a gente começa a classificar e daqui a pouco a gente não vê resultado mais nenhum, porque sumiu da tela. Aí vai ver, não é problema do software, é um problema da gente ter esquecido da projeção, né? Então, as projeções visam comparar a informação geográfica com certos artifícios da matemática, como, por exemplo, a geometria, né? E assim comparar as dimensões da superfície da Terra às áreas de objetos cuja resolução matemática já é bem estabelecida. Planos, cilindros, cones, etc. Aqui tem uma visualização, né, da projeção plana, como ela, né, eles pegam o centro da Terra, jogam um facho de luz, né, um modelo, são modelos, né, são mais de 400 modelos de projeções já existentes, estudadas aí na cartografia. Você tem um vasto material, né, de estudo, incluindo um estudo multidisciplinar, né, incluindo principalmente, no caso, a matemática e a cartografia. Sem matemática, não existiria a cartografia. Então, essas representações cartográficas, né, essa forma de projetar a superfície terrestre, ela já tem um amplo arcabouço teórico por trás delas, né? Então, assim, no modelo, basicamente, joga um flash de luz e a questão dos paralelos meridianos, onde eles estão projetando, né? Então, assim, pelo desenho, você começa a perceber qual é a área que vai ser evidenciada e qual é a área que vai sofrer a deformação, né? Que mesmo, com certeza, as deformações vão para os polos, né? E assim por diante, né? A projeção, aí você tem os nomes, né? Projeção plana polar, de Álvares, Peters, e vai ainda aí, mercado, né? E vocês, eu vi lá no fórum, vocês compartilharam essas projeções, esses nomes, e focaram bastante, que é nisso mesmo, né? As projeções, elas não têm o estudo e a teoria que a gente tem mais comum dela, sobre essas diferenciações, sobre o que ela está projetando e o que ela está deformando. O sistema de projeções constitui-se de uma forma matemática que transforma as coordenadas geográficas a partir de uma superfície esférica. Então, você considera, né, essa superfície esférica em coordenadas planas, mantendo a correspondência entre elas. O uso desse artifício geométrico das projeções consegue reduzir as deformações, mas nunca eliminá-las. Então, essa é a grande questão lá do fórum, né? Então, assim, para quem ainda não respondeu lá, a ideia é essa, né? Assim, a gente não vai conseguir eliminar. Hoje, né, saiu já um mapa, e eu até esqueci de colocar ele aqui para vocês. Eu acho que é uns pesquisadores da Inglaterra que conseguiram já diminuir bastante esse erro, né? E a projeção que eles fizeram, também não estou lembrando o nome aqui agora, me fugiu da memória, mas eles consideram já duas dimensões, né, para tentar projetar a superfície terrestre e conseguiram, através de modelos matemáticos, se aproximar à área real, né, das nossas, do terreno, né? Então, o que acontece, pessoal? Esse mapa eu vou trazer na próxima aula, que é interessante a gente discutir sobre ele. Então, vamos pegar aqui um exemplo,
né, já que a gente não tem tanto tempo para ficar, né, falando sobre as projeções, e vocês já colocaram no fórum, né, muitas dessas projeções, qual o significado dela. Eu pego aqui como exemplo a de Peters, né? Então, qual é a finalidade dessa projeção? A finalidade dela é uma projeção cilíndrica e equivalente, né? Então, ela tenta, através de um cilindro, manter as proporções das áreas, né? Apresentada em 1973, integra um conjunto de iniciativas promovidas em busca de uma projeção politicamente mais adequada, na qual o terceiro mundo fosse fortalecido, mostrando seu tamanho real em relação ao chamado primeiro mundo. Então, já daí você já vem assim, do objetivo da literatura que a gente tem no ensino básico e na academia também, voltada para esse aspecto político, né, das projeções que visam evidenciar uma área específica, mostrando o poderio militar, o poderio de uma nação. Uma outra coisa também que é interessante, né? Isso são informações, igual eu falei para vocês, que a gente tem que ver com os olhos, com um zoom bem distante para tentar entender isso e não assumir uma postura. Eu acho que não seria interessante a gente, como estudantes da área, né, assumir uma postura. Por isso que eu não quero entrar muito em detalhes nessas questões, né? A gente já tem uma discussão muito grande aí nas mídias, né? Até estava conversando com cursistas sobre isso, né? A gente não precisa entrar no que está acontecendo atualmente no mundo. Então, manter as dimensões proporcional das terras emersas, né? Então, esse é o objetivo da projeção de Peters. Além disso, né, a gente tem a anamorfose, né, que é interessante para vocês verem o nível do que é projeção. A gente está falando aqui, né, de séculos, né, de estudo, e a importante, a finalidade sempre tem que ser essa, a informação, né? A informação por trás desse dado, a visualização desses dados, ela é de extrema importância, né? Então, você tem os croquis feitos aí pelas comunidades indígenas, quilombolas, croquis históricos, né? Isso quer dizer, por não ter uma ciência matemática por trás, né? É, ela, o mapa ele tem que ser excluído, por causa disso ele tem que ser deixado de lado? Não. Esse é o exemplo da anamórfose, né? Porque o que ela evidencia? É o dado em si, é a informação, né? Então você tem aqui um mundo do jeito, né, que a gente conhecemos, né? Então a gente converte esses números estatísticos, igual, por exemplo, aqui, né, evidenciando as populações, os tamanhos das populações mundiais, né? As áreas de um país ou continente assumem o tamanho proporcional ao dado que se quer mostrar, né? A área, a população. Então você tem uma infinidade de demonstrações para informar através de uma projeção como essa, né, que utiliza também os elementos da arte, da estética, para evidenciar uma informação. Então, o mapa 1 aqui, né, o mapa 2, quer dizer, o mapa 1 representa os continentes, segundo a superfície, isso que a gente já conhece. O mapa 2 representa cada parte do mundo com uma dimensão proporcional total da população. O mapa 3 representa cada parte do mundo com a questão de renda, né? Mostrando a renda de cada país. Então, são informações para finalidade didática extremamente importantes. Por isso que eu fiz questão de trazer aqui, porque eu quero evidenciar esse lado, né? Não porque isso surgiu das minhas ideias, devaneios, não é nada disso. É porque hoje a gente já tem uma literatura cartográfica voltada para esse tipo de informação, né? Uma informação não só questão do dado em si, dado pelo dado, né? Mas sim pela informação de que você quer mostrar para o leigo, né? Para aquela pessoa que não tem noção nenhuma desses mapas, como ele foi feito, mas ela consegue extrair informação através de análises mais quantitativas e qualitativas, né? E o objetivo aqui, o sensoramento remoto e a cartografia, as geotecnologias
como um todo, ela tem a projeção TM como base, né? Então, a gente tem a maioria dos dados em UTM. Você tem os dados mais universais em WGS, mas a gente acaba convertendo esses dados para uma projeção UTM para fazer cálculo diário, né? Então, o que é um UTM? UTM é uma projeção universal transversa de mercado, né? Uma projeção de mercado. Assim como a projeção de mercado é uma projeção cilíndrica, então utiliza um cilindro, né? E uma projeção transversa é aquela onde o eixo do cilindro está no plano do equador, né? Então, é um sistema universal, isto é, utilizado internacionalmente para a representação da superfície da Terra. Então, se eu estou falando para vocês que a gente tem um software que o QGIS ele não é só utilizado no Brasil, mas no mundo inteiro, você tem vários plugins sendo alimentados com pessoas de todo o mundo, né? Ele não nasceu no Brasil, por exemplo, né? Ele tem várias nacionalidades. Então, assim, né? Usando software como exemplo, o ArcGIS, por exemplo. Então, assim, eles têm como parâmetro, né, de cálculo de área utilizar, pede-se para utilizar o TM para fazer um cálculo de áreas, né? Porque aí você adequa mais um dado em metros, né? Aquilo que você está querendo extrair. Quando você vai fazer uma quantificação de área, por exemplo, em um vetor. E o detalhe da projeção do TM, que nós vamos estar fazendo na prática aqui agora, é que ela é dividida em 60 fusos, né? No mundo. Então, cada de leste a oeste, você tem essa definição dos fusos, né? Em 60. Então, como é feito esse cálculo, né? O cálculo do fuso TM, e isso aqui já é uma equação, né? Que você utiliza para descobrir o meridiano central, por exemplo. Você utiliza essas equações como base, né? Então, ele varia de 180, né? De latitude menos longitude, dividido por 6 mais 1. Projeção TM de cilindro transverso secante a elipsoide. Então, ela pode ser secante, ela pode ser tangente, né? A elipsoide varia de 10 milhões ao norte. Então, você tem aqui indo para oeste, menos 5 milhões, mais 5 milhões indo para leste, né? Fuso de 6 em 6 graus, garante uma distorção mínima no mapeamento. Então, a gente tem que definir esse fuso. Um desses fusos aqui, a gente tem que, por exemplo, a nossa região aqui está no fuso 23. Então, a gente tem que saber qual é o fuso, né? Para a gente projetar nossos dados. Além disso, né, a projeção TM talvez seja mais utilizada no mundo hoje, né, igual eu falei para vocês, devido a alguns fatores, entre eles a facilidade da interpolação, né, de coordenadas. Então, você tem, como ela é feita para o mundo inteiro, então você tem uma facilidade de você interpolar esses dados. No caso nosso aqui, né, para mapear toda a área, no caso nosso do Brasil, né, então aqui a gente tem os fusos nossos. Então, ele varia de 18 até 25. Para mapear toda uma área continental brasileira com a projeção TM, faz-se necessário considerar 8 fusos. Né? O Brasil considera 8 fusos para fazer essa projeção. Então, você, trabalhando aqui em Minas Gerais, né, você tem 2 fusos, né? Dois, dependendo se estiver no Triângulo Mineiro, você tem 3 fusos, na realidade. Se você estiver trabalhando no Triângulo Mineiro, você tem que projetar seus dados para 22, fuso 22. Se for o caso mais aqui no interior de Minas, mais né, na área maior de Minas Gerais, aqui na zona 23. E aí divide por zona mesmo, né? O fuso é chamado de zona, no caso, no geoprocessamento e assessoramento remoto. Se for mais para o litoral, né, zona 24. Mais para o interior dos mares e oceanos, 25. Né? Se você for trabalhar com a América do Sul, o fuso é 18, né? Alguns países da América do Sul. Então é importante esse conhecimento e por que se dá esse tipo de análise. Não existe uma projeção cartográfica que serve para todas as aplicações. Para cada tipo de aplicação, existe uma projeção cartográfica mais adequada. Isso é importante, porque a gente tem esse costume, né? Vou trabalhar com uma escala, e nós vamos entrar na última aula, na aula 4, no webinário 4, né, com nossas práticas voltadas para isso, com escala de trabalho.
Então, eu estou abordando aqui de forma mais específica, voltada para a nossa área, o assunto de projeções, para a gente chegar em escala de trabalho. Já trabalhar com a área urbana, você tem que projetar seus dados para o UTM, né? E você, para, né, gerar, eu quero, a finalidade é construir, vetorizar edificações e saber o tamanho dessas edificações através de um cálculo do software, por exemplo, né? Uma coisa básica. Então, esses dados já têm que estar já projetados na MTN, porque você vai trabalhar com a camada vetorial, talvez, e com certeza uma camada de raster. Então, você tem que jogar esses rasters todos para a mesma projeção, o mesmo dado e assim por diante. A grande maioria dos softwares de geoprocessamento possuem ferramentas para transformações de projeções cartográficas e trazem, em média, a possibilidade de alterar 30 a 40 projeções. Eu não domino todas essas projeções, galera, porque é muita coisa. Você tem infinidade de ferramentas no software, né? Mas é o entendimento básico, o entendimento banal né, de trabalhar nessa área. Muitas das vezes você não gera resultados porque você esqueceu de projetar. Você esqueceu do detalhe da escala de trabalho sua, que não possibilita você tirar aquela informação que você está querendo, entendeu? Então, assim, eu vou trabalhar com biomas, né? Então, você vai trabalhar com uma infinidade de projeções. E aí, qual projeção você vai utilizar? Você vai utilizar uma dessas? Será que o UTM é a ideal? Então, não é, né? Você tem que trabalhar com outra projeção. Eu vou trabalhar com Cerrado, por exemplo, a Mata Atlântica, né? Então, você tem que utilizar outra projeção. O cálculo de área e a determinação de distância é uma das propriedades mais utilizadas nos trabalhos de processamento. Então, né, vocês que já estão trabalhando na área, se você já tem um tempo aí, ou o pessoal que está iniciando agora, saiba disso, porque a UTM é bastante utilizada mesmo, né, para fazer essas determinações de distância, quando você traça rotas, ou fazer também cálculos de área. Para isso, as projeções têm um papel primordial na geração de resultados. O sistema UTM, baseado em coordenadas meta-definidas em 60 zonas, como eu falei para vocês, é muito utilizado em virtude da facilidade de interpolação, né, das coordenadas, medida de distância, cálculos de ângulo, cálculos de área. Então, é isso. Então, vamos para a prática. Então, 8h38. Nossa, demorei aqui. Então, pessoal, o que acontece? A primeira prática que nós vamos fazer é utilizando um software muito popular, que é o Google Earth, né? O Google Earth. Se vocês tiverem a versão básica deles, eu sugiro vocês instalar o Google Earth Pro, porque ele abre shapefile, ele permite, ele tem mais recursos, né? Então, assim, se você já vai está fazendo pós-graduação na área de geoprocessamento, já pensa nisso. No seu computador tem um Google Earth Pro, porque é o ideal para trabalhar, é o melhor que a gente está tendo aí para trabalhar em questões de visualização. Igual eu falei para vocês, né? Vou classificar uma imagem lá da área diamantina, né? Você vê esses pacotes rochosos, né? Nem tem, por exemplo, você não é da área da geografia nem da geologia. Então você tem que fazer uma visualização, né? Da área, né? Assim, do que tem, a rugosidade. Porque você vai trabalhar com os dados, por exemplo, no Landsat, você tem que ver a resposta espectral dessas rochas, por exemplo, né? Então você não vai ter essas, né? Você vai conseguir visualizar as casas, por causa que é 30 metros de resolução. Então isso é escala de trabalho. Você possivelmente pode trabalhar com o limite do município, né? Ou você pode trabalhar com o limite de bacias, né? Que é o mais uso, que a gente utiliza mais, unidade de planejamento. Né? E aí qual a primeira coisa? Eu vou trabalhar com geoprocessamento, vou projetar minha área de trabalho, vou criar meu projeto lá no QGIS para mim executar algum trabalho na área. Então, qual é a projeção, ou qual é o fuso, né? Qual é a zona da Diamantina? Qual o fuso que Diamantina está inserido? Você não precisa abrir nada, é só utilizar o Google Earth Pro para isso. Basta você vir aqui, ó, isso é uma prática interessante. Você pode colocar a grade, né? Visualizar a grade. Detalhe, né? Vocês vão ver que, não sei se vocês estão conseguindo visualizar, eles estão em lat long, né? Então, estão em
Eles estão projetados em WGS, né? 19 graus, 29 minutos, 10 segundos, assim por diante. Eu estou querendo saber o fuso, né? Então, eu não posso utilizar essa grade, não posso utilizar esse tipo de informação. Então, como fazer isso aqui no software? Só basta vir aqui em ferramenta, opções, e colocar aqui, ó, Universal Transversal de Mercado, e aplicar, ok. Aí você vai vir de novo aqui, deixa eu ver se saiu a grade. Aqui vocês vão ver, já mudou, ó, né, a, o dado aqui, né, passou, ó, 23K, ó, pra você ver, 23, zona 23, né, se você vir para cá, ó, não sei se vocês estão enxergando, pessoal, né, porque tá pequenininho aqui, ó, 24, você pode inserir aqui, igual eu falei para vocês, né, bora ver se a grade sumiu aqui, pessoal, a grade, então a grade, né, aí você vai ter toda a grade dos 60 fusos, tá vendo? Para o mundo inteiro. Quer trabalhar com os Estados Unidos, né? Você está no fuso 23 em Minas Gerais, cara. 23 em Minas Gerais, aqui no, se for para trabalhar, né, aqui você vai para o oceano, mas, por exemplo, está no fuso 18, já pega, né, a área 17, pega a área dos Estados Unidos, Canadá e assim por diante. Então, você, para o mundo inteiro, você consegue saber, né, qual zona você está do globo terrestre através dessa ferramenta muito simples, muito didática. Então, municípios de Diamantina, eu não tenho a área do município aqui, eu posso até abrir, mas demorar um tempo aqui, mas então a gente vai esquecer disso um pouco, mas, né, você consegue saber que ele está em 23, no fuso 23. Né? Se a gente vier para nossa imagem, lá que eu estou trabalhando para vocês, Belo Horizonte. Então, eu vou saber onde está Belo Horizonte aqui, em qual fuso Belo Horizonte se encontra. Não altera, né? Fuso 23. Agora eu vou trabalhar no Triângulo Mineiro. Vamos colocar aqui Uberlândia. Uberlândia, fuso 22. Se você tem um limite de município, é perigoso, eu não tenho limite aqui, eu não posso dar certeza. Pode ser um município grande, por exemplo, e ele atingir dois fusos. Não sei se estou chutando aqui, entendeu? A informação. Mas, por exemplo, nós fizemos em 2009 um mapeamento do Norte de Minas todo, né? Então, aqui, nós fizemos um mapeamento do Norte de Minas. E o que acontece? Vou colocar aqui mais centralizado. A gente tinha dois fusos, 23 e 24. E uma parte do 24 aqui, né? Pelo uma parte pequena do 24. Então, a nossa imagem no fuso 24 deu um problema lascado. Então, a gente teve que estudar uma projeção para que melhor atendesse nossa análise lá na época. A gente estava estudando mata seca. Então, isso foi a gente trabalhou, fez um trabalho gigante e depois começou a deformar algumas áreas aqui, quando a gente foi perceber, porque a gente tinha esquecido da projeção. Teve que fazer tudo e adequar tudo de novo. Então, por isso que eu falo a importância de você não deixar de levar em consideração isso. Beleza? Então, essa é a primeira, né? Então, você tem um auxílio aqui do computador, se caso vocês não quiserem abrir é, outra informação, isso também vocês têm na internet, mas pode utilizar o Google Earth Pro para fazer um exemplo prático aqui. E no QGIS, beleza. Aqui vocês, espero que vocês estejam vendo aí a coordenada, né? Aqui o QGIS, por padrão, vou dar um novo documento aqui nele, já está.
Então, a gente tem a coordenada em graus, lat e long, como eu falei para vocês. Aqui a escala, né? Você diminui e aumenta o zoom através daquela rodinha central lá do mouse. Você consegue trabalhar com o zoom aqui, né? E a escala de trabalho, no caso, nossa, começa a dar o zoom e vai mudando, né? A escala aqui. E o EPSG 4326. Então, eu falei para vocês, o que é esse EPSG? Então, é um sistema de referência voltado para o Datum WGS 84. Observem, né? Eu estou falando isso direto aqui do software, mostrando essa área de projeção. A gente tem mais datum, né? Fala-se mais de datum em software de geoprocessamento do que projeção, né? Então, a gente fala assim, mais de sigas 2000 do que um datum, do que uma projeção. Então, assim, é bom a gente saber essas questões de projeções para evitar esse tipo de erro que, no caso, como nós cometemos no mapeamento lá da Mata Seca, em 2009. Mas o resultado final foi feito, né? Perfeito, não teve, a gente descobriu a tempo, ainda bem. Então, ele já vem nesse EPSG. Então, eu indico para vocês também, vocês estão falando, eu estou falando aí direto, de EPSG, esse número, né, que facilita para a gente achar nosso sistema de coordenadas. Na internet também você tem, né, tem muita gente, né, do coração bom aí na internet, e esse pessoal do processamento digital também, eu lembro quando eles começaram, né, com o site, com o portal deles. Então, como a informação foi disseminando, daqui a pouco tinha muita gente, canais, já tem canais de YouTube, né, falando de geotecnologias. Então, eles foram os pioneiros, né, também. Então, aqui em 2013, tem esse PDF que fala dessa lista dos códigos de RPSG mais utilizados no Brasil. Então, se você não quiser digitar, o QGIS é mais usual a gente utilizar o código mesmo. Não precisa decorar esses códigos todos, né? Mas aqui é um documento que auxilia, né? Você está trabalhando, está querendo, por exemplo, seu arquivo está em. Você pegou um arquivo antigo lá, em SAD 69 e não tem SAD 1960, não tem M, zona 23, por exemplo, e você não tem 23 Sul aqui, viu, galera? Então tem aqui a diferença, né, de norte e sul sempre quando você trabalha com projeções. O hemisfério é extremamente importante você definir. E você está precisando reprojetar esses dados. Você pode utilizar um número aqui que é mais fácil, facilita seu trabalho. É só uma facilitação de vida. Isso aqui para não é uma não é para ser usado não, você tem que usar isso. Não, você usa se você quiser. É só uma facilitação. Então, aqui, nós vamos aqui no QGIS, já sabemos que eles estão no EPSG 4326. Esse 4326 deve estar por aqui, quer ver? 4323 GCS WGS 1984. E vamos aqui para o software, né? Então, como eu falei para vocês, lembram disso sempre. Vou trabalhar com assessoramento remoto, basicamente são dados raster. Vou trabalhar com vetor agora, estou falando da atividade aplicada, né, pessoal? Estou falando no dia a dia do seu trabalho, do seu uso aí, não. Mas você vai trabalhar, nós né, vamos trabalhar com raster lá no sensoramento remoto, na atividade aplicada, e vetor na atividade aplicada de cartografia para geoprocessamento. Mas hoje, né, em virtude da correção que nós fizemos para a atmosfera, né? Então, o que acontece? Pegando aqueles dados lá das bandas e convertendo eles, fazendo aquelas transformações radiométricas, ideal é a gente, primeira coisa, a gente ter feito isso aqui, ó, inserido as bandas através do raster. Aí você vem aqui, insere todas as bandas que você está trabalhando. Vocês lembram lá que eu peguei a banda azul, verde, vermelho, infravermelho, próximo, médio e médio, né? E posso abrir ela toda aqui e fazer a reprojeção desses dados para o hemisfério sul. Você pode fazer isso tudo de uma vez.
Mas vamos supor que você quer reprojetar só uma imagem só. Você vem aqui, escolhe, abrir, adicionar. Você pode fechar aqui, ela está na sua área de trabalho. Então, você vem aqui, ó, e percebe-se, deixa eu só dar um estender aqui, que sua área de trabalho, né, ela está em UTM, coordenada UTM, e aqui a escala, como eu falei para vocês, e o EPSG 32.623. Vamos voltar lá só de forma didática para a gente ver o que é esse EPSG 32.623. 32.623 aqui, cadê? 620. Então, aqui não está aparecendo 32.623, porque ele só compilou esses dados para montar a apostila, mas se ele continuasse aqui, ó, 32.620, WGS 1984, UTM Zona 20, Zona 19, Zona 20 Norte, 32.621, aí seria WGS 1980, UTM Zona 20, 21 Norte, e assim por diante, né? Como aqui, ó, 32, 20, 27, 21, Zona 21 Sul, 22 Sul, 23 Sul, e assim por diante. Ela tem essa classificação dessa forma, seguindo essa ordem, beleza? Mas como isso aqui é um documento antigo, né? Então a gente não tem aqui, mas tem outras atualizações aí de tabelas de códigos também na internet. Então, aqui, além dessa do EPSG 23, 32.623, eu tenho outro formato, né, de visualizações desse dado. Ou você clica sobre ele, e ele já vai direto mostrar o sistema de referência de coordenadas do seu arquivo. Não, eu peço para vocês também não confundir. Antes de eu inserir o arquivo, ele estava em projeção WGS, projeção geográfica, Platlong. Depois que ele inseriu o arquivo, o que aconteceu? Ele assumiu a projeção do arquivo. Então, é bom, né? Então, se eu estou trabalhando com dados em UTM, depois que eu fazer essa reprojeção aqui, eu posso também, minha área de trabalho, projetar ela para a UTM. Não fazer isso agora, vamos fazer isso, né? Então, eu não sei qual é o sistema de projeção. Como eu falei para você, você pode clicar aqui, ele aparece, você pode vir também, botão direito, propriedades. Em propriedades, né, você vem em fonte e ele mostra aqui para você, ó, a sua imagem, no caso aqui, está em WGS 84 UTM, zona 23 norte. E eu não quero ela em zona 23 norte, então eu tenho que reprojetar essa informação. Então, antes da gente fazer aquelas correções, aquelas transformações radiométricas, a gente tem que jogar esse arquivo para o hemisfério sul. Se eu vier aqui, ó, nesse globinho, ele vai dar para mim uma infinidade de projeções aqui. Né? Você pode colocar aqui o EPSG do seu arquivo, né? Aqui, ó. Vou procurar aqui um diferente. Vou colocar o SIGAS aqui. Você coloca aqui e pede para pesquisar, ele aparece aqui para você. Ó, Sistema projetado de coordenadas, Universal Transverso Mercato, SIGAS 2000, UTM, Zona 24 Sul. Né? Então, aqui também o detalhe do mapa, ele mostra para você onde que está a zona. Isso que é interessante você perceber. Outra coisa, se você coloca uma outra projeção aqui, ele deforma de acordo com a projeção que você coloca aqui para vocês verem, né? Vai deformando a área, ó, de acordo com o sistema de projeção utilizado, né? E como eu falei para vocês lá na teoria, cada país tem um sistema de projeção deles. Então, se você quiser utilizar esse aqui de Paris, é lógico, né? Você vai ter uma deformação no seu dado. E também tem aqui nessa área, né? Então, vamos lá, na questão de projetar esse arquivo. Descobri que ele está em zona 23 norte e eu não quero. Então, basta vir aqui, pessoal, lá na ferramenta do SCP,
você tem, né, a opção que eu falei para vocês de fazer as correções, mas lá também, no pré-processo, você tem como fazer outros processos bacanas, né? Você pode cortar um raster, você pode cortar vários rastros. Por exemplo, você delimitou uma área aqui em Belo Horizonte, um município. Aí você vem aqui, ó, em clipe, seleciona aqui, você pode selecionar marcando a área ou abrir um arquivo aqui, usar um vetor, né, para fazer o corte. Então, você já corta a área sua que você quer trabalhar. Você tem como, se você estiver trabalhando, a gente está trabalhando aqui só na 218.22, que é a cena do Landsat, mas você tivesse um município que precisar de duas cenas, o que você tem que fazer? É um mosaico, você tem que juntar essas duas cenas para cortar depois, se for o caso. E você corta o arquivo, muitas das vezes, para diminuir o processamento, né, desse dado. E também facilitar a sua análise, né? E o processamento do computador fica bem melhor com sua área já definida. Você tem como também fazer o stack é a pilha, né? Stack raster bands. Você vai fazer o quê? Você vai empilhar essa quantidade de raster num arquivo só para gerar composição. Então, a composição colorida é aqui. Então, você faz todo o processo nessa ferramenta SSP. Você faz tudo aqui, né? No caso de sensoramento remoto. Então, eu só precisaria de colocar os dados aqui e gerar a informação. Mas como a gente não está trabalhando, o objetivo aqui da cartografia é a gente utilizar também outras ferramentas, o software também te dá, por exemplo, você está trabalhando com outro sensor, e ele não te dá, ele não tem a implementação pronta lá no SCP. Você vem aqui em projeções, ó, raster, projeções, definir projeções. Então, você já tem uma projeção, você tem seu arquivo aqui já, né? Se caso queira também, você podia buscar lá na pasta, não tem problema. E aqui você vem e define a projeção que você está querendo, né? O que deu de erro? O GeoGIS tem esse problema, galera. Sério. Projeção, projeção, reprojetar coordenadas. Então, aqui a gente tem o SRC original, que é opcional. Então, a gente vai reprojetar esse arquivo. E a gente já sabe que ele está em UTM Zona 23 Norte. Então, você põe opcional ali, o software te dá essa opção. E o destino, você define agora. Então, você pode usar o código. Zona 23 Sul, é qual? Esse 32.723. Copiou, colou aqui, aí aparece, né? Universal Transverso Mercado, UTM Zona 23 Sul, mostra aqui para a gente visualizar, dá OK, ver se você precisa definir outros parâmetros aqui, e você pode salvar esse arquivo no arquivo temporário ou definir uma pasta para ele. Salvar no arquivo. Então, aí o que eu recomendo vocês? Sempre trabalhar com pastas, mesmo que isso dá um trabalho, né, você é meio chato, mas é bom. Você pode colocar aqui projetadas, por exemplo. Colocar de todas as imagens, né, que você for trabalhar. Aí você define ela, abrir, aí você coloca o nome aqui, por exemplo, aqui não sei se é B2, acho que é B2, salvar, executar. Aí ele executa, né? Vamos esperar aqui aguardar, e ele mostra aqui na execução, né, o que ele está fazendo, quais as transformações que ele está gerando, né, nesse log. Então, tarefa concluída, ele vem como reprojetado aqui. Note que vocês não vão ter muita diferença, né? Vamos aproximar aqui para a camada. Se você tirar o dado aqui, ó, você vai ver alguma mudança pequena. É porque o software ele assumiu a projeção, assumiu o dado, né? Ele não assumiu a projeção, mas o dado. Então, usualmente, o que a gente faz? A gente elimina esses arquivos aqui, ele já está salvo, né? Remove aqui também.
Agora é o grande pulo do gato. Não, salvar não. Então, aqui, né, volta para sua projeção, sua coordenada de origem. Então, eu já tenho uma imagem que ela está projetada para o UTM. Eu quero trabalhar o UTM Zona 23 Sul. Então, basta eu vir aqui, ó, ou aqui, é PSG CRC, agora, eu vou trabalhar para minha área, eu vou definir para minha área de trabalho. Ou você vem também, né, tem uma outra, tem um outro lugar aqui que você vem aqui também e define. Mas só clicar aqui, ele já define para você o sistema de referência. Aí, qual que você quer utilizar? Né? Aquele mesmo lá, 32.723. Cola, zona 23, aplica, ok. Então, ele já está definido aqui para o sistema que você quer trabalhar. Aí basta você trazer sua imagem, que você acabou de projetar. Não esqueça, né, que você tem outros pastas. Ele também, ele acaba memorizando suas pastas. Se caso não memorizar, não esqueçam disso. Não acontece muito você salvar o arquivo e perder esse arquivo por não saber onde que salvou. Né? Eu criei a pasta projetados, aí por isso que facilita a nossa vida. Né? Você vem aqui, B2, abrir e adicionar. Então, ó, eu tenho a minha área de trabalho com a minha projeção definida e o meu dado na projeção que eu quero, minha imagem. Então é isso, pessoal.